Não. Pronto. Deixa eu te apresentar. Para quem não conhece, Denis Mapelli é cartomante, mestre em Reiki, operador de mesa radiônica quântica e acupunturista. Trata do corpo, da mente e do espírito durante os seus atendimentos. Autor do canal Denis Adir Mapelli no YouTube e colunista no canal As Cartas Ciganas com a Hora do Denis. As Cartas Ciganas é o canal da Tânia Durão. Denis, você vai trazer um tema que realmente mexeu muito com todo mundo. O que o cartomante aprendeu com a pandemia? A gente conversou isso na nossa live, mas assim, a pandemia mudou a gente de tantas maneiras, de tantas formas. Como é que isso te motivou a fazer essa palestra e começa a contar para a gente o que a gente aprendeu com a pandemia? Então, muito bem. Primeiro, só me diz se meu microfone tá bom aí, tá bom o som? Tá lindo, Tá. tá bom. E me perdoem se ao fundo tiver uma sinfonia, certo? Canina, porque ele tá excitado porque é a hora dele de dar a volta, então. Mas, enfim, estou muito feliz, de novo, de estar participando de mais uma edição, né, desse encontro tão gostoso, tão verdadeiro, sabe? Onde eu acho que a gente cresce consideravelmente, né, como profissional, não só quem tá do lado de lá assistindo, né, mas nós também, cada palestra que a gente participa, cada colega que a gente começa a prestar atenção, né, naquela informação, começa a prestar atenção em tudo que está trazendo, acho que é extremamente transformador para a gente. Eu me sinto extremamente feliz por estar aqui. Quero te agradecer novamente pelo convite, né? Não é a 11ª, mas é a 8ª mesa. Eu estava fazendo o cálculo agora, eu entrei na 3ª, e aí a gente começa também a avaliar o tempinho que a gente está junto, né? E o tanto de pessoas que a gente acaba conhecendo. Mas, enfim, eu trouxe mais esse assunto para a gente conversar, para a gente refletir um pouco também, né, do que foi esse processo todo de transformação que todos nós, não teve um ser que não percebeu, que não passou por esse momento, por esse movimento todo, né? Mas principalmente para a gente começar a refletir um pouco, né? Nós como profissionais, cartomantes, nós como terapeutas, né? Independente de qual a técnica, independente de quais as ferramentas que a gente utiliza nos nossos atendimentos, mas o que isso refletiu para a gente, né? O que isso trouxe para a gente. E eu acabei trazendo muito esse tema, principalmente por um processo de transformação que está acontecendo agora na minha vida. É um processo de transformação pessoal e profissional também, que isso veio em decorrência também dessas questões todas de pandemia, de ressignificado de vida que a gente acabou vivendo. E o primeiro exercício que eu gostaria que todos fizessem, assim, é refletir. Eu sei que tem pessoas que estão aqui com pouco tempo na cartomancia, tem pessoas que estão há mais tempo, mas quem conseguir fazer esse link, quem conseguir voltar um pouquinho, é refletir como era o nosso processo de trabalho, ou como é que era o meu processo de trabalho lá março, fevereiro de 2020 para trás, e como é que é o meu processo de trabalho agora, né? Como eram os meus atendimentos, como eram a minha dinâmica de trabalho, como é que era o meu formato de trabalho. Então, só para vocês, só para correr um pouquinho assim na memória, porque tem situações que eu vou trazer para a gente conversar também, que vão se encaixar bem nesse processo de evolução e nesse processo aí de transformação. A frase que a gente mais ouviu,
né, logo no início da pandemia, quando começou a surgir todas essas questões, quando a gente começou a encontrar pessoas com máscara, a gente viajando, né, chegava no aeroporto e dizia que gente louca, né, estão usando máscara, para quê? Isso está lá fora, não está aqui. E a frase que, com certeza, assim, a gente presenciou ela até mais de uma vez é: a pandemia veio para deixar as pessoas melhor, a pandemia veio para trazer um processo de transformação, é como se todos os seres ficassem mais iluminados, mais leves, mais bondosos, né? Foi essa frase. E era isso. E eu acreditava no início da pandemia, entendeu isso? Eu pensei, eu disse, as criaturas elas vão ter que aprender algo com isso, né? Todas as nossas experiências, enfim, tudo aquilo que a gente encontra no nosso momento presente é um processo evolutivo, né? A gente tem que tirar alguma coisa daí. Mas a gente ouvia muito falar isso, né? E essa era a maior esperança, né? Eu disse, graças a Deus vai movimentar, né, o pensamento, vai movimentar as atitudes. E hoje a gente pode dizer que não foi bem isso que aconteceu, né? A gente até nota, percebe, né, que ao invés de um processo evolutivo, né, que a gente esperava que aconteceria, a gente acabou percebendo que foi um processo até mais regressivo, assim, teve muitas pessoas que voltaram a umas origens que a gente já não achava que, ou que a gente esperava que jamais fosse viver novamente, ou não faria mais parte, né, da nossa vida aí. Então, não foi muito bem o esperado, né, essa situação que aconteceu. E o que trouxe de positivo e o que trouxe de negativo para nós, cartomantes? Eu vou trazer um olhar bem profissional, certo? Como a Dani estava falando também, dessa questão de vamos conversar um pouquinho mais sobre, ou abordar mais essa linha ou essa forma de eu cartomante, certo? Eu profissional. Então, pegando toda essa vivência da pandemia, a gente consegue avaliar duas situações, assim, tanto o lado positivo, né, o que veio para acrescentar, como para nós, como profissionais cartomantes, assim como vieram aquelas situações negativas ou desafiadoras, né? Vamos deixar essa palavra negativa, mas tipo assim, o o que foi de desafio? O que isso trouxe muito para a gente aprender? A primeira situação que eu trago, que foi mais desafiadora, né? Muitos de nós cartomantes, nós tínhamos uma sala, nós tínhamos um espaço físico de atendimento, nós tínhamos cliente na nossa porta, a gente tinha esse contato, a gente tinha essa relação com os nossos consulentes e de uma hora para outra isso não existiu mais. Então teve todo esse processo de mudança de rotina, né? Como é que eu agora adapto esse meu trabalho para uma situação presencial que não pode mais acontecer, né? Que não vai mais ter disponibilidade agora, e era algo que a gente tinha muito essa incerteza, 15 dias, é uma semana, é 20 dias, é um mês, quanto tempo é isso? Né? Quanto tempo essa história vai durar? Quanto tempo tudo isso, em quanto tempo tudo isso se resolve? Então era uma incógnita para todos. E um dos desafios foi esse, mudar a nossa rotina como profissional. Eu parar, fechar o meu espaço, vários profissionais que já trabalhavam exclusivamente com a cartomancia, né, bateu também aquele momento de incerteza e bateu aquele momento de insegurança. Disse, bom, como entra o dinheiro? Como vai acontecer a minha agenda a partir de agora? Então, uma das situações desafiadoras foi essa mudança de rotina. Outra, como eu migro o meu cliente? Como é que eu tenho meu consulente que senta na minha frente, que vai na minha sala, para um movimento ou para uma experiência do virtual? Como eu fico do lado de cá e como o meu consulente começa a ficar do lado de lá. Uma das maiores ansiedades que os consulentes traziam para a gente, né? E quem participou, quem trabalhou nesse processo toda a pandemia, provavelmente escutou isso, né? Disse, meu Deus, mas será que vai ser a mesma coisa sem eu tocar a carta? Sem eu fazer o corte? Né? Sem eu estar junto?
Como é que tá? Não vai ter energia, não vai ter vibração, como é que tu vai sentir as coisas? Né? Então, veio muito esse anseio, veio muito essa insegurança da parte do consulente também. Né? E no início, foi bem característico que muitos dos meus consulentes diziam, não, tá tranquilo, mês que vem a gente volta a se falar, mês que vem tudo passou, mês que vem a gente está de novo, tá tudo certo. E mês que vem não aconteceu. E 2 meses não aconteceu, e meio ano não aconteceu, e 1 ano não aconteceu. Né? Então, tem toda essa nova perspectiva, teve toda essa nova cara, né, que a gente começou a ter um processo de reajustar isso. Né? Outro desafio, como eu também começo a me posicionar virtualmente. Né? Tem a questão do nosso consulente, né? Que às vezes as pessoas, tá, mas é por onde? É pelo WhatsApp, tem um link, vem pelo Zoom, como é que isso acontece? Mas nós também tivemos que nos adaptar a esse novo processo, a essa nova experiência, essa nova vivência do virtual. Né? Como eu trabalho na frente de uma câmera, né? Como é que eu crio um elo, eu crio um vínculo com o meu consulente através de um espaço, né? Que a gente tem um espaço criado agora entre eu e o meu consulente. Então, como é que a gente promove isso? Como é que a gente organiza tudo isso aqui? Outro desafio, aquilo que eu já comentei, o medo do financeiro. Né? Meu Deus, como é que vai acontecer agora? Né? Como ficam as contas no final do mês, né? Será que vai ter como pagar? Vai ter consulente? Não vai ter? E veio toda a questão também desafiadora das redes sociais. Né? Isso todos nós, além de aspecto pessoal, além da vida pessoal, que a gente viu que teve o boom das redes sociais, Instagram movimentando o YouTube, né, era todo esse movimento, e a gente notou o movimento da cartomancia, o movimento dos oráculos indo para redes sociais também. Isso eu não considero apenas um aspecto negativo, né? Foi um aspecto desafiador, sim, mas foi também uma ação extremamente positiva, porque principalmente começou a tirar a cartomancia, começou a tirar outros oráculos também de uma marginalidade. Era tudo muito escondido. O cartomante atendia lá fechado. Tem pessoas que não poderiam saber que eu ia no cartomante. Eu tinha consulente assim, eu chegava a entrar de ré no espaço que eu atendia, porque, meu Deus do céu, se alguém passasse na rua e me enxergasse entrando no cartomante. Isso que na minha sala não tinha nenhuma placa na frente, né? Mas sabia que ali era um local esotérico, trabalhava com reiki, né? Era essa percepção que tinha, assim. Então, eu sinto que te tirou, né? Começou a ter esse movimento de sair dessa marginalidade, de sair dessa zona mais escura, dessa zona mais sombria, que era onde ficava a cartomancia. E a gente já conversou sobre isso, né? É muito diferente, sabe? É muito diferente o posicionamento do tarô e o posicionamento do cartomante. Né? O taromancista, né? O taromante, ele está num outro, a visão externa ainda coloca ele num outro degrauzinho aqui, e o cartomante ainda está aqui embaixo, sabe? O cartomante ainda está aqui, lutamos unidos para que isso chegue no momento de harmonização nessa hierarquia louca, né, que é imposta, mas a cartomancia ela deixou de ser marginalizada, o cartomante deixou de ser marginalizado, o profissional que atende com jogo de búzio deixou de ser marginalizado. Então, assim como teve esse movimento do negativo, da questão de rede social, por que negativo? Porque também começou a surgir uma demanda muito grande, né? Surgiu cartomantes, surgiu profissionais dos oráculos, de tudo quanto era lado, assim, isso veio, né? Isso começou a surgir mais. E também foi um momento não é desconforto, mas foi aquele momento que a gente parou para pensar, tipo assim, será que eu não tenho que entrar nessa rede? Será que eu não vou ficar para trás?
Será que eu não tenho que começar a movimentar também Instagram, fazer live, entendeu? Porque, de novo, a gente estava primeiro naquela expectativa de tipo assim, é uma pandemia, vamos trazer luz, vamos ajudar, né, a harmonizar melhor todo esse movimento que está acontecendo, e muitos de nós fizemos um movimento muito grande de doação. Né? A gente começou a fazer isso, a gente começou a doar, a gente começou a entregar situações de esperança, a gente começou a trazer direcionamentos, a gente começou a mostrar que não era o fim do mundo, que tudo não se acabaria numa pandemia, mas sim quais eram os caminhos, quais eram as rotas que estavam sendo abertas, que deveriam ser as melhores a ser trilhadas. Então, uma da situação positiva foi essa, que a gente saiu, né, desse movimento, não é movimento, mas desse posicionamento assim mais lá embaixo do pano, lá atrás da cortina, mas teve também essa questão do boom de profissionais que começaram a surgir. E daí veio aquela angústia, se eu não entro para a mídia, eu perco. Se eu não entro nesse movimento todo, eu tenho que ter eu tenho que ter uma constância de Instagram, eu tenho que ter uma constância no Facebook. A gente começou a ter uma comparação, a gente começou a ter um processo de se comparar com os outros. Eu achei perfeito quando a Dani trouxe essa questão toda do perfil de Instagram, número de seguidores, que isso foi uma coisa que nos incomodou muito no início, né? Que veio muito aquela coisa, o melhor, o melhor também é aquele que tem acima de 20 mil, 40 mil, 50 mil seguidores, né? E o quanto que a gente remou. Eu me coloco nesse papel, eu me coloco nessa posição, porque chegou um ponto que eu pensei, eu disse, cara, a saída do mundo é Instagram, a saída do mundo é rede social, e é aqui que a gente vai ter que fluir. E o quanto esse processo desgastou, sabe? O quanto esse processo gerou, ao mesmo tempo, um novo aprendizado, né? Que isso a gente tem que avaliar isso também. Tivemos que sair da monotonia, de sair da monotonia e sair daquela zona de conforto, né? Minha agenda tá boa, vem consulente, tá tudo certo ali, e a gente teve que se reposicionar. Agora, uma situação que a gente tem que pensar é o seguinte: eu até vi que o pessoal estava comentando aqui, vieram maravilhosos cartomantes em todo esse processo da pandemia, porque as pessoas começaram a perceber novos estilos de vida, novos rumos de vida, novas possibilidades e, principalmente, começaram a entender qual é que é o real significado de estar aqui nesse momento, vivendo tudo isso e caminhando nessa jornada. Várias pessoas, teve uma demanda muito grande de cursos, teve uma demanda muito grande, né, de novos cartomantes. Isso foi maravilhoso, porque já trouxe profissionais extremamente dedicados para a cartomancia, que são profissionais que estão vindo, além de já trazer toda essa bagagem intuitiva, tá agregando técnica também, então trouxe e agregou ao nosso movimento como cartomante uma força muito mais equilibrada e uma força muito mais sustentada de novos profissionais também. Só que daí eu volto de novo nessa questão da questão da comparação, né, que a gente começou a fazer, né? Tipo, será que eu tenho que ir para a rede social? Será que eu não tenho que ir para um outro movimento? E o quanto que a gente se perdeu nisso, né? O quanto que isso foi desafiador, mas ao mesmo tempo, como a gente acabou perdendo ou se desgastando energeticamente, né? Porque a gente teve que aprender um novo método de trabalho, a gente teve que aprender uma nova dinâmica de rotina profissional aqui. E uma das coisas
que eu acabei me questionando, provavelmente um ano depois, né, que começou toda a questão da pandemia, foi muito isso. Eu comecei a avaliar qual era o retorno que eu tinha de consulentes ou qual era o retorno que eu tinha de clientes através de todo esse movimento e toda essa energia né, que a gente despendeu no momento de produzir lives, produzir tiragens durante a semana, né? E isso que a Dani comentou antes, né, que número de seguidores não é tudo na nossa vida, né, mas sim o nosso processo, a nossa verdade do nosso trabalho, foi aí que eu comecei a me questionar. E isso eu trago sempre para reflexão também. Tipo, bom, o que que eu quero? Eu quero ser o cartomante, né? Eu quero ter ferramentas, eu quero ter a competência, eu quero ter o acolhimento e o direcionamento melhor para o meu consulente, ou eu quero ser o cartomante também, mas que domine todas essas questões de redes sociais, né? Que é o cartomante, não entendam isso de forma negativa, tá? Mas é o cartomante engajado com as redes sociais. Posso, não tem problema nenhum, só que a gente sabe que a nossa demanda é extremamente maior. E eu comecei a me dar por conta que eu tinha uma agenda até às 18 horas e a partir das 18 até às 22 eu estava com a cabeça entregue para os projetos que tinha em redes sociais. Aí chegou num ponto que eu comecei a me questionar, está valendo a pena isso ou não está valendo a pena? Né? O quanto isso está trazendo de retorno para mim ou não? Porque, de novo, todo o pensamento que eu trago é como cartomante profissional, né? Para a gente começar a se posicionar também como um cartomante profissional. Então, eu tendo que ter minha agenda com cuidado, eu tendo que estar pleno, tranquilo, equilibrado, harmonizado para atender essa demanda de consulentes que acabou mudando também, né, durante a pandemia, e como é que eu tive que refazer todo o meu processo de trabalho. Como é que ficou, né? E como eu fico no virtual. A Dani, eu até separei algumas questões para a gente falar aqui, mas a Dani já comentou na palestra dela anteriormente, né, essa questão de como é que eu me apresento, como é que eu tive que reorganizar o meu processo de trabalho. Tudo a gente recebia em casa durante a pandemia. Então, eu atendendo aqui, vinha um motoboy, entregava uma compra, entregava um baralho que eu comprei, trazia uma encomenda, sabe? Então, como é que eu tive que me readaptar para ter esse meu processo e esse meu momento de entrega no momento que eu vou atender meu consulente? E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu não preciso voltar para o meu atendimento presencial. Não preciso. Ninguém é obrigado a atender presencialmente. Ninguém é obrigado a ficar também só no virtual. Então, a maior evolução que eu sempre percebo é cada um identificar a sua forma. Como eu me sinto melhor trabalhando, como é que eu estou mais seguro trabalhando, como é que eu estou sentindo que está fluindo melhor os meus atendimentos. Muitos atendimentos meus que antes eram presenciais, que evoluíram para o online, que tem uma conexão extremamente maior, que tem uma fluidez extremamente maior hoje no virtual. Porque, em primeiro lugar, o meu consulente, ele não vem com aquele medo, ele já não está com aquela angústia de entrar num lugar que alguém possa encontrar ele lá dentro. Ele está no momento mais relaxado, ele separou um lugar tranquilo para ele, para ele ficar conectado no momento do atendimento. E eu também criei um espaço mais adequado. Sabe? Eu criei o meu momento, eu criei o meu espaço, eu organizei a minha agenda, eu sei quais são os melhores períodos do dia para atender, onde eu estou mais conectado, onde eu consegui cumprir melhor as minhas situações de vida, as minhas situações de dentro de casa, né? E agora eu estou aberto, eu estou receptivo e agora eu estou tranquilo para fazer todo esse meu processo de atendimento. Quantas vezes a gente se estressava no trânsito para chegar no lugar que a gente atendia?
né? Já chegava lá, sim, porque brigou, o Uber atrasou, tinha movimento que te atrapalhou também, certo? Então, essas questões eu acabo entendendo como sendo movimentos que aconteceram e que foram extremamente significativos para nós nesse novo perfil e nessa nova jornada de trabalho. Mas, principalmente, uma questão que eu queria trazer para a gente refletir mais. Qual é que é a nova demanda de consulente que a pandemia trouxe para a gente? É o mesmo perfil de consulentes que a gente tinha lá no início? O perfil hoje, né, de atendimento que eu tenho, quais são as perguntas que vinham antes da pandemia, quais são as perguntas que vieram mais na pandemia, quais são as perguntas que estão vindo agora? Qual é que é a maior demanda? Quais são os maiores anseios dos nossos consulentes lá, no meio e agora? Mudou. Teve também um processo de alteração do perfil dos nossos consulentes. Os nossos consulentes, antes, eles vinham com uma demanda, né? No meio, eles vinham com uma demanda de insegurança, né? Era muito o medo, vou perder alguém, né? Pela pandemia, vou perder o meu trabalho, como é que fica essa questão toda do dinheiro, quando eu vou poder viajar, né? Era uma demanda muito grande que a gente acabava percebendo. E agora? Então, esse é o processo que eu vejo que agora nós devemos avaliar isso também. Como mudou o perfil do meu consulente, eles estão com uma necessidade e eles estão com um pedido de acolhimento muito maior. Antes, os consulentes eles vinham muito e a cartomancia era vista muito como previsão, né? Ele senta na nossa frente, prevê aí o que vai acontecer, né? Me diz o que acontece, me conta quais são as cenas dos próximos capítulos, né? Então era muito mais uma cartomancia de previsão que acontecia pela demanda dos nossos consulentes. E agora o consulente ele vem mais com uma sensação e com uma demanda de acolhimento. Ele precisa ser acolhido. Ele precisa de um direcionamento. Ele quer saber da previsão, mas o consulente ele necessita isso. Como eu me posiciono? Como eu me direciono? Como eu me movimento? O que eu devo fazer? E antes o consulente ele não vinha com isso. Então, como eu agora, como profissional da cartomancia, eu também tenho que me renovar, né? Eu também tenho que avaliar isso. Eu tenho um novo perfil e por isso que a gente... Obrigado, Déia. Por isso que a gente está saindo dessa zona de conforto também, de, o perfil é igual, eu sigo fazendo a mesma prática, eu sigo a mesma rotina de trabalho. Não. O nosso consulente, ele tem uma demanda diferente. O nosso consulente, ele está num processo vibracional também diferente, né? Mesmo nós atendendo virtualmente, o quanto a gente começou a sentir que está muito mais pesado trabalhar vibracionalmente, né? Mesmo virtual, como esgota um atendimento, né? Então, como as pessoas estão numa desarmonia, como as pessoas estão numa demanda emocional, numa demanda sentimental muito maior, e como eu estou preparado para isso. Então, esse é o grande pulo assim que eu acabo considerando como um dos maiores aprendizados com a questão da pandemia. Se eu, como profissional, tive que parar também, avaliar como é que estava sendo o meu processo de trabalho, avaliar para ver o que estava faltando, né? Qual é que era a demanda do meu consulente, o que ele estava trazendo para mim. E aí começou a busca por novas ferramentas. É o que mais eu trouxe para o meu atendimento. E isso é um fator que traz um diferencial e um reposicionamento do profissional na cartomancia. O que mais eu consigo agregar? A Dani, antes comentando, ela faz o reiki, ela dá um recado final, ela traz uma orientação de óleo. O que eu posso entregar mais, então, para o meu consulente? Né? O que eu posso agregar naquilo que eu tiver
naquilo que eu esteja bem posicionado, com competência. Também não adianta a gente ficar inventando, você acendeu uma vela e tu não sabe nem como acende a vela. Não, é posicionamento profissional, é posicionamento com competência. Então, todas as outras ferramentas que a gente pode trazer para os nossos atendimentos, que a gente pode trazer para o nosso processo de trabalho, para a gente conseguir atender melhor essa demanda. Né? O que funciona mais no nosso trabalho? O que traz mais consulentes para a nossa mesa? Não é o boca a boca? Não é o fulano que jogou com a gente, que daí indicou o primo, o irmão, o colega de trabalho, e veio essa rede que a gente acaba construindo. Né? A Dani posicionou qual é o perfil que eu quero. E, pessoal, nós criamos o perfil do nosso consulente. Nós criamos o perfil da faixa salarial ou da faixa monetária do meu valor de consulta. Nós criamos isso. A gente não precisa ficar aflito quando a gente encontra alguém fazendo uma leitura de cartas por R$5. Entendeu? Por quê? Por que eu vou entrar nessa vibração? Por que eu vou entrar nessa frequência? Por que eu quero me nivelar com aquilo? Ou por que aquilo me incomoda? Então, esse é o reposicionamento. Nós, como profissionais, entender qual é que é o meu sentido, entendeu? Por que eu estou aqui como profissional da cartomancia? Quais são os métodos? Quais são as outras ferramentas? Qual é que é a minha nova abordagem que eu tenho que trazer para o meu consulente? Mas, principalmente, o sucesso do cartomante, o sucesso do profissional é ele estar em harmonia, é ele estar em conexão, é ele entender que no momento eu, cartomante, eu tenho que parar, eu preciso do meu final de semana, eu preciso das minhas férias, eu preciso parar naquele momento para eu atender as minhas demandas também. E esse é o significado mais verdadeiro que eu vejo hoje como poderia-se dizer, um sucesso, sabe, no atendimento. É quando a gente está conectado com uma verdade, é quando a gente está saudável, é quando nós entramos num ponto de equilíbrio, é quando nós entramos num ponto de harmonia, porque o nosso consulente, na maioria das vezes, ele não vem equilibrado, ele não vem num ponto de harmonia. Então, eu tenho que estar equilibrado, eu tenho que estar harmonizado, eu tenho que estar saudável para prestar o melhor atendimento, para eu prestar a melhor acolhida para o meu consulente, dentro de todas as demandas dele. Né? E só para finalizar, o quanto foi significativo, e isso é uma coisa que eu sempre comento, assim, nas minhas aulas, nos meus cursos, nos workshops, enfim, onde eu vou conversar sobre cartomancia, o tanto que o processo da pandemia trouxe também de aprendizado para a gente começar a avaliar um atendimento, para a gente começar a avaliar um jogo, não só pela combinação de cartas, ou pela junção de a primeira, a segunda, a terceira e lá no final é a resposta. Sentir o jogo. Quantos de vocês, durante a pandemia, sentiram os jogos pesados? Sentiram que a pessoa tinha um planejamento e aquilo ali não ia acontecer? Né? Teve lá... Me lembro que até conversei com a Tânia Durão isso, num carnaval de 2020, né? O último que aconteceu lá comigo presencialmente. E a gente até conversou sobre isso, como estava vindo um movimento pesado, não no consulente, mas na abertura das cartas, os jogos estavam pesados. Sabe? A dinâmica de futuro tinha muita barreira, as coisas não iam acontecer da forma como a pessoa queria. Tinha alguma demanda ali que ia trancar, que ia parar. As pessoas vinham para mim e perguntavam, havia uma viagem planejada para metade do ano, não estava certo. Não tinha evolução positiva, tinha alguma coisa que bloqueava. Aqui é que vem o grande despertar do nosso processo de interpretação. É sintam o jogo. Prestem atenção de um mês para cá. Agora a gente está em novembro. Eu comecei a perceber isso em agosto, setembro, para as tiradas de 6 meses, assim. Eu disse, vai ter alguma coisa de novo que vai acontecer no final do ano.
porque estava vindo muito processo de isolamento, barreira, bloqueio, rato começando a vir por todo quanto era lado. A gente não está nesse movimento de novo. Então, a grande sacada está nisso. Sintam o jogo, percebam o jogo, tragam experiências para dentro do jogo. Terminou o atendimento, reflete, avalia, né? Para quem está começando agora, que vem muita essa ansiedade, combinação, não combinação, sintam o que as cartas estão falando. Parem com as lâminas e com as combinações de carta e vão além do esse mais esse é igual àquele, né? Porque o Anselmo trouxe fantástico isso, a questão da gestação, né? Tudo é gestação, é criança nova quando vai vir com cegonha e criança. Não, não é. E isso, se vem isso numa pergunta sobre financeiro, o que isso significa? Então, esse é o processo de transformação. A gente pegar situações que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, essa questão toda desse tema da pandemia que eu trouxe, mas as nossas questões do dia a dia, a nossa vida, a nossa dinâmica, como é que a gente traz isso, como é que a gente reconhece e interpreta isso durante o nosso trabalho, certo? Eu espero, eu me destrambelho assim a falar, tá? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, me interrompa e pergunta, eu acho que nosso tempo já está estourando, mas a minha proposta foi bem trazer esse novo ressignificado, assim, sabe? É trazer, tipo assim, o que essa vivência que todos nós tivemos trouxe de ressignificado para a gente, não só na vida pessoal, mas no nosso trabalho como cartomante, né? Então, percebam e agreguem isso na vida, como todas as experiências do nosso dia, elas também têm um significado. É da gente parar, refletir, pensar o quanto isso pode agregar na nossa vida, mas o tanto que isso também pode agregar no nosso atendimento e no nosso posicionamento como cartomante, certo? Denis, eu queria te interromper, mas para falar de 3 exemplos que eu tive esse ano. A Dani falou de seguidores, Anselmo falou também, você também, a questão do virtual. 3 histórias diferentes que fizeram muito eu pensar um pouco sobre isso. Primeiro, a história da nossa amada Tânia Durão, que está aqui assistindo, que teve seu perfil hackeado e mutilado e perdeu da noite para o dia anos de trabalho e 8.000 seguidores que fizeram assim, puf. Sim, que bom, olhando pelo lado positivo, se é que há algumas, que bom que a Tânia Durão, que é a dama da cartomancia nacional e que pode reconstruir isso de uma maneira muito bonita, tem um canal muito rico, muito poderoso e que pode reconstruir, mas o quão devastador isso é para alguém. Tânia dizendo, fiquei mal, começou do zero. Como isso é devastador para alguém. Então, quando a gente acaba olhando para a rede social de uma forma, ela olha para a gente de volta, né? A história do buraco, né? A caverna olha de volta para a gente. Então, tratar a rede social de uma maneira respeitosa, mas também entender que aquilo pode virar. A qualquer momento aquilo pode virar. E aí a gente vai ter que começar tudo de novo. Tânia dizendo que foi muito doloroso e clonaram a conta dela para pedir dinheiro. Quer dizer, é apavorante isso. A gente depender de rede social e ainda assim ter que passar por uma situação dessa natureza. Outra história que eu ia falar foi o meu caso. Eu faço aniversário em fevereiro e um amigo me deu de presente 500 seguidores. Foi o pior presente que eu ganhei na minha vida. Foi o pior, foi um pavor, porque deu para o Instagram a sensação de que eu tinha 500 novas pessoas e minhas mensagens eram visualizadas só para essas 500 pessoas que não eram seguidores, que eram robôs. Então, eu passei meses tendo que deletar todo mundo para que os meus seguidores de verdade pudessem ver meu conteúdo. Então, essa coisa do virtual, do conteúdo, isso não se comparem com ninguém.
Anselmo falou, Dani falou, não se comparem com ninguém, quem tem muito seguidor, quem tem pouco seguidor, porque cada história é uma história, gente. A gente tem que fazer o nosso muito bem feito. E esse é o nosso dever de casa, fazer o nosso muito bem feito. Então, devemos redobrar a atenção, a Tânia está dizendo. E é exatamente isso, assim, o virtual nos trouxe facilidades e nos trouxe probleminhas também, né? Mas só queria Trouxe. contribuir com essa história, te agradeço Não, imensamente de você ter e participado. sabe, Andréia, tu falando, agora veio de novo aquela questão, assim, ó, daquela frase, né? A pandemia vai fazer as pessoas melhorar. Não, a pandemia eu vejo como tirou um mundo de fantasia, um véu fantasioso que se tinha, uma máscara, né? Foi isso, caiu a máscara, ponto. As pessoas me questionam muito nos meus cursos também. Ah, Denis, não tem mais apostila? Não, não tem mais apostila. Tudo ficou muito fácil para plágio, tudo ficou muito fácil para roubo, tudo ficou muito vulnerável, tudo ficou muito rápido para acessar. Então, teve esse momento também que nós passamos assim, ó, que arrebentou a gente várias vezes, eu e a Tânia também, com questão de plágio de método, plágio de material, plágio, sabe? Essa coisa toda, que eu peguei e eu disse assim, bom, qual é que vai ser a minha dinâmica? Eu ficar brigando, e eu, sabe? Não, eu vou ter que mudar o rumo, né? Eu vou ter que pensar, se desistir não dá, entendeu? Desistir não dá, vamos embora, vamos achar um outro método, né? E uma coisa que eu até conversei com a Tânia, quem faz plágio e quem rouba é uma pessoa preguiçosa. Ponto. É uma pessoa que tem preguiça, ela nem pensa, né? Ela nem produz, ela não tem uma cognição de criação, de pensamento, de criatividade. Ela não tem isso. Então é mais fácil para ela roubar, ela vai pegar. Aí, o que eu pensei? Eu disse, como essa pessoa, em primeiro lugar, é uma pessoa que tem preguiça, todas as minhas aulas, todos os meus cursos agora são falados assim. Ai, deles, eu aprendo só lendo. Pega um caderninho e escreve. Vai ficar gravada a aula, quer escrever, tu escreve. Entendeu? Então, todo esse reposicionamento que a gente teve. Então, foi um momento, tipo assim, ó, para trazer mesmo um novo olhar, né? Trazer mesmo uma nova perspectiva de como se posicionar, enfim, de como evoluir melhor. Eu acho que é o que a gente tá buscando aqui nesse encontro e em outros tantos encontros, a gente se conectar com outras pessoas, a gente entender um pouco a ética da categoria, como isso pode funcionar e como isso nos preserva. E, bom, Denis, te agradeço imensamente. Eu sei que você vai sortear. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, isso é tão maravilhoso. O Denis vai sortear. O Denis tem uma coisa, não sei se vocês conhecem, o Denis desenvolveu um método de mesa real alternativa, que é uma coisa incrível, que é maravilhosa, e ele está sorteando 50% do valor do curso, um cupom de 50% para esse curso de mesa real alternativa, que é incrível. Então, Denis, me diz um número, por favor, de 1 a 100. 37. Vivi, 37. Sim. Vamos lá, 37, a Letícia de Góes. Então, Letícia, parabéns. Depois a gente Olha coloca só, você. se por um acaso a Letícia já fez, tá? Já fez o curso, eu troco e eu dou o cupom para o método do relacionamento, que vai ter uma turma em janeiro. Aí eu faço a troca, tá? Sem Maravilhoso problema você. nenhum, tá Maravilhoso. bem? Então, depois a gente coloca você em contato com Letícia e Certo. vamos seguir. Tá bom, pessoal. Queridíssimo, muito Um beijo. obrigada. Obrigado eu a todos por estarem aqui, obrigado pelo carinho, obrigado, Andréia, por todo o envolvimento, por todo o teu carinho que também tu tem por esse encontro tão maravilhoso. Tânia Durão, um beijo no teu coração. Beijo, amor. Então, deixa eu tirar aqui o PIN e deixa eu